Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia. Essa atração aqui da Busque TV, que a cada semana traz um convidado super especial para você. E essa segunda temporada, ela tá realmente diferenciada, porque o nível dos nossos convidados, com certeza, cada vez melhor. E hoje a gente exagerou, né? Porque a gente hoje trouxe um cara que ele, no letre dele lá tá escrito multiartista, porque viver de arte no Brasil já é uma coisa muito difícil, mas ele é um multiartista que trabalha com pintura, escultura, música, noveleiro e outras cositas mais que ele vai estar falando para você aqui agora, que o Bico da Águia tem a honra de receber hoje o meu querido amigo Sérgio Ferreira, cara. Que prazer estar te recebendo aqui no Bico da Águia. Quanto tempo a gente falou no República e agora estamos aqui de novo, hein? É um grande prazer falar com você. Você bota a gente frente pro gol. É bom falar com você. Facinho. Show de bola, cara. Cara, a gente que se conheceu naquela época do República, você participou ali de umas oficinas e tudo. Sim. E a gente, porra, que já acompanha o seu trabalho e assim, é muita história, né, Sérgio, que tem, assim, que você tem para contar. Vocês já estão até vendo aí no cenário os quadros que ele colocou, né, o violão, nós vamos estar falando sobre tudo isso. Mas o Bico da Águia é aquele papo que a gente tem que conhecer a pessoa lá desde o seu início. Então eu quero saber o seguinte, de onde veio o Sérgio Ferreira? Você é catrumano, é Montes Clarense mesmo daqui, ou você veio de alguns lugares por aí e pousou aqui em Montes Claros? Pois é, eu tenho até dificuldade em falar isso, porque eu preciso ser muito verdadeiro, Claro. Mas ao mesmo tempo a minha existência ela abriga dois lugares importantes, que foi onde que eu nasci, que eu sou de Patrocínio, Minas Gerais. Patrocínio. Então eu tenho meus parentes todos moram lá, até hoje. Aqui Bacana, só veio. cara, cidade muito bacana. Veio eu e minha família, meu papai e os irmãos. Aí sim, aí a gente casou, teve filhos e tal. Mas tios, avós, primos, eu tudo moro por lá. Então, se eu não cito, como já aconteceu quando eu estava apresentando Som Brasil, eu coloquei Sérgio Ferreira Montes Claros. E o povo achou ruim lá. O povo de lá achou ruim. Mas eu, de alma, falar a verdade, Mas você chegou em quantos anos aqui em Montes Claros? Muitos anos. Eu tinha uns 14 anos. Sua então, a minha história começa aqui, né? Começa aqui. Então, toda a minha vida foi feita aqui. Então, a arte sempre esteve presente na minha vida. Isso, sim, de muito jovem. Você estudava onde aqui, quando você veio para estudar? Em todos os lugares. Estudou em vários colégios? Estudei em todos. Olha, fora de brincadeira, eu era assim, muitas vezes eu era convidado a não continuar no colégio. Mas retire-se, por favor. Eu já estudei em Colégio São José, já estudei escola normal, já estudei São Norberto. Olha, nem sei, viu? Né? E como é que começou essa história de você? Porque o artista, assim, não é que ele nasce, assim, quer dizer, a coisa acontece. Ele até nasce como artista, mas em algum momento a coisa desabrocha, assim. Como é que começou? Foi na escola? Foi fazendo trabalhos assim? Eu vou tentar fazer uma síntese, Sim. mas era assim, quando eu comecei a fazer o primário, o papai era cantor, papai cantava no coro da igreja da cidade. E eu tinha uma irmã mais velha que já cantava e cantava muito bem. E eles perceberam a minha facilidade com a música. Então, embora eu era extremamente tímido, as professoras me punham para cantar no auditório da escola, aqueles negócios todos. E eu realmente cantava. Eu lembro que teve até uma comemoração do Dia dos Pais, e eu cantei para um grande público e tal, aquele negócio, Dia das Mães. Sim. Quer dizer, começa daí, mas simultaneamente eu desenho. Mas a música é a primeira coisa que surge assim artisticamente para você? Assim, de falar assim, de uma manifestação mais explícita, sim, porque foi na escola e tal. Mas lá na escola também, quando eu estava sendo, no primeiro ano primário, a gente era alfabetizado por um livro que eu ainda lembro o nome dele, era Pedrinho. E eu ali com 6 anos, que eu não tinha 7 anos ainda, a professora pediu ali numa comemoração também aí, Dia dos Pais, Dia do Professor, sei lá, que eu pegasse aquele livro, imagina, e reproduzisse ele num quadro negro, 1000 vezes maior. Legal. Então, quer dizer, eu já fazia as duas coisas. Já tava e aí ali, minha né? história foi construída em cima das duas coisas mesmo. Lá pelos 9 anos, aí meu pai me deu força para eu fazer uma escola com um cara que chamava Hélio Santiago.
Sim. Então fiz umas oficinas de arte com ele, arte mais acadêmica. Aqui em Montes Claros já? Não, isso lá Isso em Patrocínio, com 8, 9 anos e tal. Tá. Em Montes Claros eu chego lá para os 13, 14 anos e mostro alguns desenhos por Ray Colares. Ray Colares, grande. Você conheceu ele então, Eu né? conheci ele. Essa era bem menino, mas ficava ali sapiando no História conservatório fabulosa, e ele né? não saía de lá. Ele ficava por ali também. E ele viu, e na época surgia um grande pintor que era Juarez Machado. Sim, Juarez Eu adorava Machado, o desenho demais. de Juarez Machado. Aí eu fazia algumas coisas em cima e nisso brotando Constantin. Sim. Também assim, sabe? Demais, Tá? E eu demais. assim, os meus primeiros trabalhos até remetem muito à obra do Constantin. É. Depois eu fui pegando meu rumo. Que bacana. E a música, assim, você, adolescente aqui em Montes Claros, assim, você participava de algum movimento? Você tinha banda de rock? Você teve alguma coisa aqui? Como é que foi isso aí? Foi a música, eu já comecei de cara assim, nas rebarbas da música mineira. Aí eu tocava com Arlen Azevedo, Sim. tocava com Valmir, Tiãozinho, Antonieta, tal, e já era músicas autorais. E já aí era isso aí. fazíamos temporada na Católica em Belo Horizonte, fazíamos no La Taberna. Conheço lá Você também. conheceu La Taberna? Conheci Belo Horizonte, demais lá. Depois Cabaré Mineiro. Demais, também já toquei lá. Pois é, então, eu fui participando dessa confusão em alguns festivais Aham. e tal, e tudo muito misturado, até que um cara da Globo, que estava aqui montando a Globo, Geraldo Naves, Sim. ele assim, engraçou com o meu trabalho. Aí tudo começa com ele, se você quiser me perguntar mais especificamente, eu conto a nossa história. Sim, mas aí com o Geraldo Naves, então te deu essa oportunidade para já ir para um negócio de uma visualização maior, né? Assim. Foi. Aí, olha como que vai acontecer. Geraldo Naves sai daqui, da Globo, que ele montou aqui, fez um programa de música. Eu lembro que eu participei com uma música chamada João Balaio. Eu conheço essa música. Que eu produzi com Fantástica. Rita Maciel, muito legal. Vou tocar bacana. amanhã. João, Iluminado, João de Deus. É bonita essa música, cara. Então, naquela época, ele gostou demais dessa música e quis me lançar no Brasil com essa música. Olha só, e eu até velho. temei com ele, eu não fui com ela. Mas aí ele me levou para o Som Brasil. E o que aconteceu? Ele montou uma produtora em Belo Horizonte e minha mulher foi modelo de capa do catálogo deles. Sei. E ele me chamou para fazer o jingle que eu estava gravando com... Você lembra do Bernard? Sim. Bernard, francês? Sim, sim. Então, eles tinham um belo estúdio em São Paulo, eles começaram a apostar em mim. Olha Aí eu só. fiz um demo lá com o irmão dele, o Marcos, que é fera também. Que bacana. Eu volto com aquilo de Belo Horizonte e passo no Geraldo Naves lá, onde minha mulher estava sendo modelo, e eu já estava com 3 telas que andava no carro. Olha como que a coisa A acontece coisa vai junto. acontecendo, as oportunidades, né, cara? Tudo junto. Aí foi assim, eu comecei Aí eu faria o jingle da produtora, que era uma das músicas que eu tinha gravado em São Paulo, chama Sintonia, que eu proponho o novo. Tente enxergar um outro sul, outros matizes de um novo azul, que bacana. senão não cabe no script, ou Baby Licks. Muito interessante isso. Quase um rap. Aí, então estava assim, minha mulher era modelo da capa, eu era o cara que fazia o jingle, e ele quis me comprar 3 telas para decorar o estúdio dele lá, a produtora, e a funcionária dele, que estava fazendo estágio lá, Fernanda, ela era filha de um dos maiores colecionadores do Brasil, Edmundo Dantes. Olha só. Dono do edifício Dantes. Aí, Dantes, então, olha Belo só. Horizonte. Pois é. E viu suas obras lá. Ela pegou e falou. E chamou o Vitor Braga, que era uma espécie de um curador. Ele é um machão. Aí ele me pegou, ele levou. Quer dizer, então já estava envolvido com a música. Minha mulher fazendo a modelagem lá, eu fazendo o jingle e aí as telas vão para... A Fernanda conta para o pai dela que cai quis me na mão conhecer. desse cara importante. Cai do Que loucura, colecionador, né? que ao me comprar, começou me comprando 50, depois mais 50. Ele viu um valor fabuloso Sim. ali nas suas telas e tal, artístico. E eles, colecionadores, de modo geral, eles nem tinham quadro para expor, não. Eles pegam e encaixotam o quadro, aquilo é para a família. É. Mas só que ele tinha que fazer meu quadro valer.
É aí que que ele pega e me leva para Rio, São Paulo e tudo quanto E é aí capital. começa a trajetória de artista plástico através dessas oportunidades, começa a acontecer efetivamente. Mas vamos voltar lá no Som Brasil. Você falou que fez o Som Brasil. O Som Brasil, para quem não sabe, era um programa que passava domingo de manhã, muito bacana, de música popular brasileira, que por muito tempo foi apresentado pelo Rolando Boldrin. Não, mas o Lima Duarte. Mas aí depois o Lima Duarte pegou esse programa também. Eu acho que os dois apresentaram uma época. É isso mesmo. Aí o Lima pegou, e o Lima, eu sou um fã do Lima, assim, absurdo, porque tem um filme que o Lima Duarte faz, que é o Sargento Getúlio, que é um filme que eu decorei o filme, pra você ter uma ideia. Eu sou fascinado com esse filme. Eu tenho até muita vontade de conhecer o Lima Duarte um dia. Se você estiver assistindo, Lima, você pode vir aqui no Bico da Águia. Ele é meio, como é que chama? Ele é mineiro também. Mineiro. Lá o dia que foi apresentando o Som Brasil, eu fiquei muito nervoso, assim, muito apavorado, porque ali ali no camarim tava Fagner, a Melinha, não sei quem, então eu fui no banheiro, a hora que eu me olhei no espelho, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui com esses caras? Ah, bicho, mas você tava, né, velho? Aí o Lima Duarte notou aquilo, foi lá no camarim e falou, me chamava de... como é uma pessoa que mora no mesmo lugar? Conterrâneo. O conterrâneo não precisa ficar assim, porque minha boca grudou aqui, assim, ó. Mas é brincadeira nova ali, né, cara? Cê começando tá aquela doido, história. Cara, mas foi uma experiência fantástica, né? Tocar pro Brasil inteiro. Toquei 2 vezes, depois me chamaram outra vez. Que bacana. Eu morrendo de medo, ainda fui outra vez. Não, bom demais, cara. Mas aí, assim, o que despontou realmente foi essa oportunidade nas artes plásticas, aí seus quadros começaram a... O cara te fez ficar famoso, vamos dizer assim, Sim, né? Foi ele que me fez. E depois vai acontecer um outro episódio muito importantíssimo na minha vida, que foi a Coca-Cola. Isso, esse detalhe aí, vamos contar essa história aí, que essa história é muito interessante. Essa é muito interessante, porque olha só o que vai acontecer. Aqui tinha a Biobras, que era do esqueci o nome dele agora, casado com a Dona Henriqueta. Sim. E a Dona Henriqueta morava na Pampulha, quis comprar uns quadros meus. E eles tinham essa ligação com Montes Claros, que a Luciana Marisguia mora aqui, casada com o Fred e tal, que já tinham quadros meus. Eu vendo uns quadros para a Dona Henriqueta, e a filha dela, casada com o cara da Coca-Cola, Jaque Correia, eu em Brasília, eu estava arrebentando em Brasília nessa época, com muita galeria, e, sabe, você tem todo o apoio. A Tatiana quer me comprar uns quadros, eu levo os quadros, mas leva um CD meu, das minhas coisas, um CD demo. Entreguei, mostrei, eles ouviram, e eu não sabia, mas aí ela me ligou, era meia-noite, eu estava no hotel, ela me liga, Sérgio, nós decidimos aqui que esse ano a Coca-Cola vai dar de brinde no Brasil e em Atlanta, que é a sede da Coca-Cola, um brinde double face, que seria música e artes plásticas condensada num kit, que era uma pasta. Então, aí eu gravei com quem eu quis gravar. Que doideira, né, velho? Como é que de um dia pro outro brota uma coisa assim? Olha, é tão louco isso, né, as pessoas não sabem. E olha que eu não lancei meu CD. Teve umas barreiras familiares e tal, porque eu estava acontecendo na pintura, eu teria que largar tudo para apostar na música. Mas olha para você ver, quando eu gravei para a Coca-Cola, eu não sei se é assim até hoje, a Coca-Cola, ela não bota a mão dela em qualquer coisa. Por isso é que eu fiquei muito assim. Ela sabe quem que ela já tinha gravado só? E acho que até hoje ela gravou pouquíssimo. Ela só tinha gravado Paul McCartney, Michael Jackson e ia me gravar. Nossa, que tal? Será que ele tá ruim de parceria ali? Porra. Não, é porque de fato você ia para lá e voltava para eles fazerem as correções. É uma empresa fabulosa, fantástica, grande demais. Eles colocam o nome deles em qualquer coisa. Eles olharem até a minha conta bancária. Se eu tivesse tido um cheque, na época cheque, né? Que tivesse sido recusado, qualquer coisa já dava problema, né? Já dava problema. Então, foi um projeto muito sério. E aí, então, foi divulgado bastante esse trabalho seu aí e tal? Aí foi pelo mundo, né? Mas eu não dei continuidade agora. Agora eu tive a vontade. Mas claro que nesse ínterim eu fiz o que eu estava te falando, né? Fiz essas coisas, Belo Horizonte, até São Paulo. Aí eu comecei a trabalhar com uma grande galeria que me comprou toda a minha produção. E o que te inspira a criar, velho? De onde vem essa criação sua? Você é inspirado, vamos dizer, em alguma situação, ou num tema, ou vem na sua cabeça assim, vou pintar um quadro, você faz quadros por encomenda também? Como é que essa arte é processada aí na sua cabeça? Eu penso que eu sou uma coisa meio atípica, porque assim, eu não consigo como é que fala assim, obedecer métricas, caminhos normais. A pintura, por exemplo, eu inventei um jeito de pintar, porque eu não adequava, não é por competência e por
porque sou fodão, não. É porque não dava conta de pintar igual todo mundo pintava. Música, mesma coisa. Eu vou criar meus acordes, eu vou criar meu jeito, minha métrica, uns quebrados mais estranhos e tal. Então, eu acho que é questão de essência. Minha essência é artista. Sabe? Não é astro, nem estou falando de estrela, não. Sim. Artista, operário da arte. O meu pai, o senhor Luiz Gonzaga, que faleceu em 2017, depois eu vou ter a oportunidade de te mostrar o trabalho dele como artista plástico. Ele nunca acreditou nisso, mas ele fazia coisas absolutamente fantásticas, porque ele era médico cirurgião, então ele tinha uma precisão muito grande nas mãos, então ele tinha um perfil, ele fazia desenhos de perfil, que era uma coisa assim extremamente refinada, artística. Eu tenho alguns quadros dele lá em casa que ele conseguiu concluir e tudo, e um trabalho extremamente autêntico que vinha da cabeça dele e brotava. Mas ele nunca acreditou nisso. Eu falei, pai, vamos fazer uma exposição de poesia, de música, de E a hora que ele teatro. podia, né? Porque ele tinha uma profissão paralela. Exatamente. E eu que sou administrador de empresa, exatamente. e que eu casado já, eu casei menino mesmo, já esperando neném, essa coisa toda. Sim. Minha mãe me deu força, eu larguei tudo. Eu Sua trabalhava, profissão, né, cara? eu trabalhava como administrador de empresa, fiz tudo muito precocemente. É. E minha mãe me deu força para eu largar tudo, já casado com Pois 2 é. filhos, meninos. Mas é muito importante a pessoa acreditar que velho, sabe? Assim, acreditar na arte, criar. Não é uma coisa que é solta. Então, ele não ligava para isso. Então, não virou um artista plástico, apesar de ter muita qualidade em toda a obra dele. Tudo. Mas, assim, quando você acredita, a coisa acontece e as portas vão se abrindo, né, Serginho? E a gente, olha, eu sou muito de acreditar, né, da tal da energia, de umas coisas assim que eu acho que você emana uma energia para que você faz com que as coisas aconteçam. Quando você está fazendo com muita crença no que está fazendo. Como eu entendi um certo tempo que eu não sabia fazer outra coisa. Eu era formado em administração de empresas, cheguei da aula em faculdade para uma pessoa bem mais velha que eu era um menino dando aula para os caras do Banco Nordeste, não sei o quê. Mas nunca que treco não parecia comigo. Aí o dia que eu opto por fazer pintura, música e tal, eu fui com muita coragem, sabe? Então não tinha por onde. Quando você faz o que você gosta, né? Aí você atrai as pessoas. Com esse cara, esse colecionador, olha como que ele vai acontecer na minha vida. A coisa vem, ele é né? a coisa mais importante que teve, porque por ele ter me comprado 250 telas, ele precisava essas telas valorizarem. E o pintor tinha que ser valorizado, né? Então, aí ele me botava dentro do carro ou no avião e íamos para Rio, São Paulo, Goiás. Então você teve exposições em todas essas capitais, nessas galerias fora e tudo do mais, Brasil e tal, também. fora do Brasil também. Sim. Né? Então você deve ter quadro espalhado por muitos lugares, né? Tem, porque... O Sérgio Ferreira deve estar na casa de muita gente aí, né? Você sabe por quê? Eu estava fazendo as contas, porque eu não sou daquele cara organizado que cataloguei, não. Eu não cataloguei minhas coisas. Assim, o que eu pintei? Não dava tempo, porque eu sou muito rápido, assim. Sou rápido não porque a coisa exige, é porque eu sou assim mesmo, inquieto. Mas você acredita que eu já pintei aproximadamente 6.300 quadros? Nossa E eu tenho lá em casa 10 telas. Então, no mais, está aí. E já teve episódios. Eu chegava numa galeria, né? Ia de avião, levando quadro, voltava de carro, porque a galeria me propunha trocar quadro em carro. Já aconteceu. Deu um apartamento em Cabo Frio, um duplex, cobertura maravilhoso. Que chique. Trocado em quadro. Olha Com a só. galeria. A galeria me vendia tanto que ela propôs trocar o apartamento que ela tinha em Cabo Frio em quadros. Então, tem Ou esses seja, episódios interessantes. A arte tem seu valor, e ela tem que, né, ser colocada dentro desse critério mesmo, porque as pessoas precisam entender, né, que a arte é uma coisa de uma comunicação com as pessoas, né, cara? A arte é... Uma comunicação absurda. Olha né? para você ver que até hoje, quem é que desmanchou os mitos como Van Gogh, como Rembrandt, como, né, Picasso, jamais contemporâneo. Ninguém desmancha isso. Surge uma arte contemporânea, às vezes, mais abstrata, mais não sei o que e tal. Legal também. Não estou falando Andy Warhol, não sei o quê. Sim. Mas a arte, ela humaniza as pessoas, isso não tem dúvida. Ontem me A Semana da Arte Moderna mesmo, ela trouxe uma visão dos modernistas muito importante no Brasil, né, cara? Assim, que marcou, né, de Cavalcante, essa galera toda. É porque ali compreendeu-se que a máquina fotográfica tinha perdido o sentido. Né? Você tinha que tentar pintar o que a máquina não fazia. Porque já lá os clássicos, eles pintaram
Retratando, porque não tinha né? máquina fotográfica. Então eles estudavam anatomia, eles estudavam tudo isso aí para pintar o mais próximo. Você chega no Louvre, eu já estava lá e pegando assim. Eu tinha vontade de pegar naquele veludo, porque aquilo era um veludo, não é possível. Sabe, nem foto faz aquilo. Né, a textura. Né? Você vê a musculatura, sabe? As artérias, tudo projetadas. A arte é muito importante. Uma técnica fabulosa, né, cara? Quem move o mundo ainda é a arte. Olha a música, que proporção não tomou. Né? Não, eu entrevistei na semana passada o secretário de comunicação aqui, o Alessandro, e comentando com ele que a força da indústria criativa, da indústria cultural, ela é muito grande, em valores absolutos, ou seja, é muito investimento que tem para você fazer um show, para você fazer uma exposição, emprega muita gente, traz muita coisa. Então é algo que tem que ser valorizado, realmente. Ela tem, né, um valor dela em si, como arte, mas ela gera custos altíssimos e gera lucros absurdos. Exatamente. Então por isso que ela está aí, né? Agora, estar dentro desse métier não é a coisa mais fácil. Não é, né? Porque tem muita gente se mostrando, se oferecendo. Hoje as redes sociais favorecem muito isso. Mas eu não tenho nada que achar, não. Nunca não, mas você já está totalmente consolidado nesse sentido. A escultura, como é que ela entra na sua vida também? Porque assim, pintura, beleza, tela, mas eu sei que você tem muitas esculturas espalhadas por aí, muitos trabalhos, inclusive tem um trabalho seu na Santa Casa, belíssimo, uma vez que eu fui internado lá, estava passando mal assim, eu olhava a escultura de Serginho e falava, cara, coisa bacana ali. Então, repara, olha só, aquilo que eu falo, o processo de fazer escultura, ou é na madeira, ou é na pedra, né, ou é na fundição, né? Eu não tinha nada disso à minha mão. Eu tinha que criar um modo de fazer escultura. Pois é. Como eu sou inquieto, eu quero fazer música, eu quero fazer escultura, eu quero fazer macramê, eu quero fazer não sei o quê, eu quero fazer tudo. Aí eu criei um modo que a escultura, claro, ela tem que ser uma coisa tridimensional, né? A fundição, tudo bem, você faz a forma lá, vai para a areia, vai para o gesso e tal, depois você faz a fundição, beleza. Eu não tinha nada disso, mas eu falei, então tem que criar um modo de fazer escultura tridimensional. Aí eu comecei a criar esqueletos do que eu pretendia esculpir, e aí fui caçando uma forma de revestir esse esqueleto de uma forma também nova, inédita. Porque também, na arte, se você não tiver um certo ineditismo, não rola. Exatamente, não dá para copiar, né? Não dá, né? Então, a escultura começa por aí. Um desejo. Eu tenho um amigo, o Carlos Araújo, que é escultor de arte clássica. Sim. Ele faz fundição. Eu comecei a dar palpite na escultura dele. Falar, torce essas figuras estão muito estáticas. E isso aí foi me dando vontade de falar, eu é que vou fazer dessas figuras que eu estou falando. Como é o nome de um grande artista na área da escultura de Belo Horizonte, que tem assim, peças em todos os lugares? Esqueci o nome dele. Olha, lá vai ter o Benjamin Coelho, que é mais ou menos a nossa região aqui, mas que mora lá. Sim. Vai ter que mais. Tem um outro nome, eu esqueci o nome agora, que tem peças até em Ouro Preto também dele. A Minas sempre teve, né? Teve o Aleijadinho, que era um grande escultor também, mas eu sei quem que você está querendo falar, está me fugindo. Fugiu o nome dele, era um cara, é mais moderno, é uma coisa mais moderna. É o Amilcar de Castro. Amilcar de Castro, exatamente, Amilcar de Castro. Amilcar de Castro. Que é uma escultura, são dobras, que vai dobrando os ferros. Exatamente. Ele não tem a forma humana, ele não é figurativo, ele tem uma escultura mais abstraída, mais assim, geométrica. Onde tem as principais esculturas suas de trabalhos que você já desenvolveu aí? A escultura é uma coisa relativamente nova no meu trabalho. Sim. Tudo que em arte, 100 anos é considerado uma coisa nova e tal. Em arte tudo é muito assim, milenar, né? Nós fomos agora na inauguração do João Chaves, né? Que foi uma releitura ali que eu fiz, porque ali tinha uma escultura do Igor Christoph. Sim. Né? E ela foi depredada. E aí a Berenice Chaves, neta de João Chaves, que ela gosta muito das coisas que eu faço, me pediu para fazer uma releitura daquilo ali. Então eu utilizei os elementos da música do João Chaves, né? Que é
o sabiá da praia, né? Um violão que eu pus, evidentemente, e dele sai aquelas as notas musicais, né? E o pássaro posado sobre a lua, tá naquela praça ali. Quem quiser conferir, tá ali na Mestra Fininha, ali, né? Na esquina com a própria João Chaves, com a Raul Correia. Raul Correia, Você entrando ali na Raul Correia, no comecinho da Raul Correia ali, na Mestra Fininha, você consegue ver. Agora, você falou essa questão da depredação, né, cara? Como existe pessoas ainda com esse espírito baixo de depredar. O próprio Chinelão, que foi... Era do Constantino. Do Constantino, que foi feito lá, que foi depredado perto do aeroporto. Perto do aeroporto, E assim... Cara, que espírito, né, assim, destruidor, né? Parece que, por incrível que pareça, parece que essas depredações vêm de um outro artista, você acredita? Mentira. No mercado de arte tem certos ambientes ainda, né? meio esquisitos que abrigam essas coisas. Eu acho assim louco, né? Porque, poxa, a arte, ninguém é tão concorrente assim de ninguém, porque a arte sua é única. Não, eu me lembro, por exemplo, daquelas esculturas dos poetas no Rio de Janeiro, em Copacabana, do Drummond, sentado num banco ali e tal. Porra, quantas pessoas já não depredaram aquelas esculturas? Sim, vão lá ali, e picham, né? Tudo, não sei o quê, e perde, É incompreensível esse universo aí, viu? É incompreensível. É porque a arte, ela tem também o poder de intrigar e de instigar. E isso é mais ou menos ligado a incômodo. Exatamente. Então a pessoa fica incomodada com aquilo, ela não entende, como ela não entendeu, ela acha que aquilo é desprezível. Vai lá e depreda. Você falou do Igor aí, mas a gente estava comentando aqui antes de começar. Olha, eu falei o Igor, a escultura é do Andrei, viu? A do Andrei. Desculpa, então é Andrei. Mas é irmão, né? É irmão e todos são belos artistas. Artistas. Mas assim, não só o Andrei como o Igor, mas como eu estava comentando você, aqui em Montes Claros existem grandes talentos nessa área das artes plásticas, né? Pô, diga assim, pessoas que têm histórias, sabe, em outros lugares, em exposição em outros lugares. Quem que você acha que são as que compõem com você aqui, que você podia estar falando aí? Não, eu não gostaria de citar nome, não. Mas você tem, por exemplo, aqui, que a gente falou, o próprio Igor, que é um cara super bacana. Aliás, na casa dele, todos eles. O Raio também, que morreu. Todos herdaram do Constantino. O desenho deles é assim, alguma coisa. O desenho do Raio era alguma coisa. Ele não partiu para pintar nem nada. O Igor foi depois, praticamente quando o pai estava perto de morrer, que ele começou. E o Andrei era um excelente escultor. Excelente. O Andrei faleceu também, né? O Andrei faleceu também. Agora só tem o Igor. Mas aqui tem grandes. Eu gosto muito das coisas do Igor. Inclusive, eu quero trazer ele aqui, porque agora está, inclusive, a exposição do Constantino está na cidade aí, das obras do Constantino, do centenário, né? Do centenário Costa. E o Constantino realmente era um fenômeno. Mas aí você tem o próprio Teixeira, o Afonso Teixeira, que é meu querido amigo Belão. João Rodrigues. O João Rodrigues, Márcia que tem um Prates, trabalho bacana. Márcia Prates, a Conceição. Tuca demais, Conceição. A Tuca tem muito minha característica. Ela assim, é ótima, ela é uma operária da arte. Ela trabalha. Ela tem outros ganhos, mas ela vive muito por conta da arte e excelente. Ela é excelente. E tudo isso acaba levando o nome de Montes Claros, né? Acaba levando o nome da cidade, assim, para outros lugares, levando essa arte e tal, né? Sim, não, com certeza. E vai ter na música também, né? Aí vai ter o Grupo Seresta, vai ter o Beto Guedes, e vai por aí afora. Agora, ainda acho, eu até por ser da música e militar nessa área da música, que a gente poderia ter muito mais, sabe? Assim, visibilidade. Porque o número de talentos que nós temos e de pessoas que têm um trabalho diferenciado é muito grande. Aí a cidade aqui, por exemplo, comporta um grande teatro. Vamos falar a verdade, não tem. Não, mas é o que eu falei com o vice-prefeito. Eu falei com ele. Comentei até com o Alessandro também. Eu falei assim, Montes Claros falta um teatro. Aí ele me falou, mas Ipatinga tem um teatro gigantesco fechado. Uberlândia tem um teatro gigantesco fechado. Não pode ser. Mas Ipatinga e Uberlândia não é Montes Claros, que tem essa produção cultural toda. Não. Então eu acho que ter um teatro aqui seria uma coisa tão fantástica para incentivar. Sabe por que o teatro, além de tudo, seria bom? Porque o teatro, inclusive, ia crescer a qualidade dos trabalhos. Porque se tem um teatro, você é obrigado a trazer
professores, você vai trazer mestres da pintura, mestres das coisas, mestre da música, as orquestras sinfônicas terão um lugar de apresentar. Você qualifica aquela mão de obra, você qualifica as pessoas da região, né, Com cara? certeza. O próprio conservatório, ele tem esse viés. O Montes Claros, ele é esse berço cultural muito por influência do conservatório, eu acredito, pelo trabalho de Dona Marina, de Antonieta, de todo mundo que participou lá. Dona Terezinha. Né? Então, a gente sabe que isso não é em vão. Não é ter um espaço especializado para isso. Poxa, isso ia gerar vários como é que fala aí? Ateliês, né? E ateliês de vários artistas e tal, que estivessem numa posição de destaque. Porque também que tal pintar e não ter onde expor? Não é igual uma música, você tem que fazer uma música para as pessoas escutarem, né? Eu estou agora começando um projeto meu novo que chama Meu Balaio Musical. Eu estou pegando as minhas músicas antigas e estou fazendo videoclipes assim que não são da época, mas imagens relacionadas a essa música, para mostrar essas músicas para as pessoas, para resgatar a minha discografia e apresentar músicas, porque não adianta você compor uma música, gravar uma música e a música ficar ali paradinha, porque tocar em rádio, nessas rádios populares, elas não vão tocar, porque o mainstream domina tudo isso aí. Sim. Então, é uma forma, através das redes, as pessoas terem acesso. As pessoas, para terem acesso à sua música, como é que elas fazem? Ela está nas plataformas? Não. Porque a gente é da época do disco e do CD, né, cara? Eu não é o que eu falei anteriormente. Eu toco os CDs o quinhão, né, que me tocou dos CDs quando eu gravei para a Coca-Cola tá intacto lá em casa. E você não colocou na plataforma, no Spotify? Você tem que hoje, por exemplo, aí a Berenice Chaves, ela pegou algumas músicas minhas e criou alguns áudios, tá no YouTube. Chama Cinema Show. Entendi. É o meu CD, chama Sérgio Ferreira Cinema Show. No YouTube você vai encontrar assim. Entendi. Umas 10 músicas desse CD. Entendi. Mas eu realmente não corri atrás, por força das circunstâncias. E é a forma como as pessoas podem ter acesso, né? Porque hoje em dia é a rede social, é o YouTube, assim, uma forma mais fácil das pessoas terem acesso à sua música. Sim. Essa música mesmo do João, eu escuto ela de vez em quando na Rádio Unimontes. Eu estava falando que a Rádio Unimontes é a rádio que toca os artistas daqui. Que toca uma música um pouco mais elaborada. Elaborada, né? Um arranjo muito bacana. São músicas mais assim, porque não estou sendo nem um pouco preconceituoso, mas a música enfrenta um período meio difícil, né? Meio nebuloso, porque não se valoriza mais a coisa mais elaborada, letra, né? sabe? A letra ficou uma coisa muito comercializada. Eu estou generalizando. Claro que tem figuras feras e tal, mas teve muita coisa que caiu, pendeu para um lado. Assim, a gente fica pensando, cara, a gente já está chegando numa certa idade aí, mas a galera que fez Gil, Caetano, Chico, Milton, que acabou de aposentar, né, cara? O Milton não está fazendo. Infelizmente vai chegar uma hora que a galera vai parar de fazer, eles vão morrer, vai acontecer alguma coisa, é o ciclo da vida normal. Sim. Aí a gente pergunta, quem vem lá depois? Quem vem? Quem vem para suprir essa lacuna, né? É muito com toda difícil, essa porque qualidade, se o mercado né? tem dificuldade em assimilar, a gente vê uma moçada que eu pensava assim, nossa, eles ouvem uma coisa mais elaborada, ouvem um jazz, ouvem isso. Não ouve. Pois é. Eles ouvem uma coisa só, uma coisa que eu acho válida, porque eu acho a música atual, por exemplo, eu acho que ela serve muito para ser uma música dançante. Mas, mas separar e ficar ouvindo fica um pouco difícil, porque não é música feita para isso. Ela tem uma outra pegada. Eu acho que hoje é a questão mesmo do descartável, do mainstream, de você ter um sucesso ali para 2 meses e depois você já tem que substituir. E aí, assim... você tem, por exemplo, a exposição agora, eu vou até entrevistar na semana que vem os 2 responsáveis pelos shows da exposição. Foram meus alunos e tudo, João Paulo e Igor, Thiago, que são excelentes empresários e tudo. Todos os shows da exposição são relacionados à música sertaneja, essa nova música sertaneja, não é a antiga, não. Ou a uma coisa assim, sei lá, um funk, é uma coisa, é o que está hoje em dia, e é o que o povo fala, é isso que o povo gosta. Mas antigamente não era assim, né, cara? Era outra história que eram outros artistas. Né? E isso realmente, até pra gente, naquela época,
a gente até... porque tinha assim, tinha uma corrente que era Roberto Carlos e outra corrente que era Elis Regina. Exatamente. Né? Ali já tinha uma divisão da coisa. Ela fazia o fim da bossa, Roberto Carlos fazia Jovem Guarda. Jovem Guarda. Né? Roberto Carlos, para você ter ideia, naquela época ele ainda não estava na elite da coisa, não. Ele ganhou depois com notoriedade com a Jovem Guarda. Agora, a música da Elis Regina, que depois foi assim, sendo assimilada para a gente, hoje ela não tem espaço. É uma coisa meio limitada no sentido de quem vai procurar isso, né? Ou seja, não está nos meios, assim. Não tá. E perdeu agora recentemente a Rita Lee, por exemplo, que fez um trabalho fantástico, né, tá cara? Vendo? Perdemos a Gal Costa. Gal Costa. É que eu tô te falando, velho, a coisa vai mudando e... Tudo bem, a música é eterna. Vila Lobos está aí até hoje, tá tudo aí até hoje. Mas é aquela presença mesmo, né? É a presença. É essa falta que faz. Eu, por exemplo, amanhã vou tocar no coisa... É um baita desafio para mim, porque muito tempo que eu não toco. Tratei de convidar muita gente que vai assimilar uma coisa um pouco mais elaborada, né? Mas eu tenho medo, porque grande parte da moçada assimila uma música um pouco mais descartável. Não, mas Sem acho querer. que você já tem assim, vamos dizer, uma experiência nesse sentido que encara qualquer público ou qualquer situação e tira de letra, né, cara? Não sei se tira de letra não, mas eu vou tentar. Fazer umas colinhas, né, assim. Não, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre essa apresentação sua, que eu quero depois que você está até com o violão ali, e a gente vai tá falando um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho sobre essas telas que você trouxe aqui pra gente hoje, para estar ilustrando. Essas duas telas aqui, elas compõem uma tela só ou são Não, pode distintas? ser, porque olha, quando elas têm o mesmo tamanho e são de uma mesma vertente, Entendi. a gente chama até assim díptico ou tríptico e tal. Aqui não é o caso, não, elas têm vida independente. Mas é porque eu quero mostrar minhas vertentes, porque eu sou, hoje mesmo, vocês me anunciaram como um artista multi, né? Sim. E dentro da própria pintura também Você também diversifica, né? Por Dentro exemplo, da própria diferente. pintura. Esse é completamente diferente daquele. É porque eu vou apresentar, eu sou sou conhecido nas galerias, mesmo fora do Brasil, como um artista inquieto. Então, como tal, eu vou trabalhar com a arte que são as vertentes das artes plásticas, da pintura, que é a pintura clássica, a pintura moderna, a pintura contemporânea. Dentro das três vertentes, eu posso fazer arte sacra. Eu estou fazendo uma arte sacra moderna. Então, devo mostrar amanhã pelo menos três vertentes da minha arte. A arte moderna, a arte contemporânea, e uma delas eu não posso chamar de outra vertente, porque faz parte, mas é a arte sacra. Então, eu vou trabalhar com três temáticas. Amanhã em pequenos formatos. Entendi. Né? Assim, para dar chance àquela pessoa que mora num apartamento, que quer uma coisa menor. Quadro, né? Porque geralmente elas são grandes, e amanhã não, vai ser pequenos formatos. Eu até dei esse nome. Você já fez algum autorretrato seu? Eu já. Dei para uma amiga. Depois ela casou, acho que o marido dela não gostava daquele trem, me devolveu. Eu achei muito feio, acabei com aquele trem também. Meu Deus do céu. Eles falam que aquela foto do Van Gogh é o autorretrato dele, né? Não, aquele quadro, é claramente um autorretrato. É um autorretrato, sim. Mas eu já fiz muito retrato. Já devo ter feito aproximadamente uns 1.500 retratos de outras pessoas. Mas seria muito narcisismo fazer o meu. Aqui, a gente estava falando que você vai, depois de muito tempo, vai estar voltando, né, nessa apresentação, que é uma apresentação única, que vai acontecer, inclusive, depois desse podcast, mas isso não tem problema, porque tudo é atemporal. E, claro, não dá para fazer o convite para você ir, porque isso aqui vai passar depois. Mas, de qualquer maneira, eu quero que você fale sobre essa apresentação. Você vai estar apresentando com um grande amigo meu também, que é o Edu Lemos, né? Sim. Lá no Vitelo. No Vitelo. Como é que vai ser essa apresentação? Olha, porque a proposta do Vitelo, quando eles me procuraram, é porque lá é assim, o espaço comporta uma casa que eles compraram. Sim. Reformaram essa casa, linda, não é uma casa grande, é uma casa pequena, mas tinha uma área externa muito grande. Então, aquela área interna, a casa propriamente dita, seria
ou ainda poderá ser inaugurada com uma exposição minha, e tinha pretensão até de colocarmos o Espaço Sérgio Ferreira. Bacana. Eu até estou explicando isso, não é porque é preconceito, não, mas claro. a gente também não. Eu acho que sair expondo em boteco também não acho legal. Mas na altura numa do casa campeonato. dessa, né, que mas a quase casa uma galeria. comporta uma coisa assim. Então, aí amanhã eu vou estar fazendo isso lá. Na quinta-feira, 15 de junho, porque quando isso for ao ar já passou, eu vou estar apresentando uma pequena exposição dos quadros, pequena, eu vou até chamar a exposição em mesa. Nós vamos colocar isso em mesa mesmo, para as pessoas terem acessibilidade a isso, adquirir um trabalho com preços melhores, porque são Ter acesso ali, né? Umas coisas que e ele vou tem a cantar umas oportunidade de coisas fazer isso. minhas, mas vou cantar uns Beatles, vou cantar um Roberto Carlos, vou cantar Aqui. o Djavan. Então dá uma canja pra gente aí agora. Você trouxe o violão, tá ali do seu lado. É. Toca um pedacinho de alguma coisa que você vai apresentar lá Vou amanhã. então vou tocar uma música minha, Ótimo. tá? Eu até não sei se na outra gravação eu já tinha gravado, mas eu... Não, sem problema. Pode ser um pedacinho, não precisa ser inteira, não. Só pra galera já ter o gostinho. E certamente depois dessa apresentação você vai estar fazendo outras também, futuramente. E vai acontecer. Que música você vai tocar? Vou tocar uma música que chama Benzinho Bonzinho. Benzinho Bonzinho. É porque esse nome sugere que eu encontre um amor bem bonzinho, porque os amores são tão tumultuados, Então, né? às vezes está complicado, né? Eu vou falar disso, né? Ótimo. Em busca de um benzinho bonzinho. Espera um pouquinho aqui, eu engarrei aqui. Não, tranquilo. Aqui. Vocês editam e melhoram assim. Vi toda a intenção era acertar o alvo, meu coração que se abriu, mas puro prazer quando senti que era possível seguir sem cair. Claro, me feriu, claro que doeu, mas passou, eu já entendi. Qualquer dor o tempo apaga, como um amador estou, ávido de um novo amor. Vou ficar mirando estrelas até ver um mar cair e pedir com fé, com toda a devoção, um benzinho pra mim, bem bonzinho, pra eu poder mostrar que sou feito em grãos de puro amor, que tão somente foram águas e o rio pro mar já levou. De agora em diante é paixão pra valer, de um benzinho pra mim, bem bonzinho, viu? De um benzinho pra mim, bem bonzinho. Que show, cara. Música bonita, harmonia bonita. Viaja pra um lado, pro outro. Tem uma onda meio jazzada aí nela também. Legal, cara. A sua música é mais ou menos essa pegada, assim, essa mistura de vários acordes e harmonias mais complexas, jazz e tudo. Mas não por competência, por não saber fazer do outro jeito. Sim, não, mas é porque a música vem no feeling, aí, né, cara? Então teremos isso lá amanhã. Sim. E outras coisas, outras versões também, né? Também, vou tocar, é o que eu estou te falando, vou tocar Beatles, mas do meu jeito. Os Beatlemaníacos vão morrer. Mas Beatles vou tocar do outro jeito. Não, mas sempre é bom para uma releitura, né, cara? Eu acho legal. Acho que não tem problema nenhum. A música permite, a arte permite essa releitura. Demais. Cara, eu tenho um grande amigo, que talvez você conheça em Belo Horizonte, que é um artista plástico, que ele acompanhou a gente na época da banda que eu tinha lá, que chamava O Verso, lancei uma banda na década de 90, que é o Gilberto de Abreu. Você conheceu ele? Não, pessoalmente não, mas sei da existência. O Gilberto de Abreu fez as capas do Beto Guedes, muitas capas do Clube da Esquina e tudo. Eu sei. Cara, muito bacana, cara. Aliás, dentro do meio artístico, eu acho que é onde que você tem a oportunidade de
de vivenciar um universo mais rico possível, sabe? As pessoas são sensíveis, são às vezes doloridas e tal, mas... Tem uma história, né? De uma carga de vida, né, cara? Tem uma carga de vida, você falou certo. Você não passa em brancas nuvens, o artista não passa, ele terá... É verdade. Ele terá vivido... Até pela própria dificuldade, né, que o artista tem em estar se mantendo, né? Assim... E agora nós passamos por esse período da pandemia, né? A gente já discutiu muito isso. Isso impactou muito o pessoal, principalmente que fazia show, que fazia arte, tudo assim. Aquilo foi uma derrubou os donos de bares e tudo, né? Nossa, aquilo foi uma das coisas cruéis, sabe, de quem viveu. Porque foi muito ruim, foi fechando casas noturnas, e ali um pouco das próprias casas noturnas perdia o emprego, depois quem prestava serviço como músico ficou também sem fazer. Total, né? Foi assim, foi uma coisa que veio assim como se fosse um dominó. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu, como compositor, muitas vezes o que me motiva, né? Quer dizer, tudo me motiva, mas às vezes situações assim grandiosas, né? Por exemplo, o desastre de Mariana. Na época eu fiz uma música que chama Mariana ao Mar. Eu gravei um videoclipe, inclusive gravei lá em Bento Rodrigues. Depois vou te mandar. Uma música muito bonita também. Como que é o nome da? Eu gostei. A música chama Mariana ao Mar. Mariana ao Mar. Mariana ao Mar. Eu gravei lá em Bento Rodrigues. Foi uma coisa, um momento muito até difícil para mim, porque eu fui no lugar devastado e uma coisa assim. É uma música que critica a Vale, né? Sim, até que agora até a Vale está com projetos culturais, mas é porque critica essa ganância, essa coisa toda. Você, como artista, você cria obras motivado a situações temáticas assim? Você já teve algum quadro nesse sentido? Já, mas eu não sou... Porque a arte a comunica, né? A arte, mas você sabe que assim... Eu não sou... Você me fez uma pergunta de que eu mesmo não me faço e poderia ter me prestado mais a isso. De fazer uma música temática em função de uma certa situação. Por exemplo, a seca do norte de Minas. Pois é. Não, você já fez alguma coisa relacionada a isso? Não, pior que não. Tem que assumir, porque como é que eu vou fazer? Fiz um galinho ali, né? Mas muito pouca coisa, assim, sinceramente. Acabei, assim. Mas eu digo por causa disso, porque a arte comunica. Se você enxerga, a coisa está comunicando, mas a minha arte, por exemplo, ela pode não ter sido intencionalmente, mas como ela vem de dentro para fora, é possível que tenha muita coisa ali que nem eu próprio tenha visto. Tem gente que, crítico de arte mesmo, é danado para até falar sobre a sua arte e eles te veem sob um prisma diferente. Exatamente. Sabe? Você não consegue eles enxergam uma coisa que nem você viu, porque você faz tão instintivamente, intuitivamente, que muitas vezes está ali. Está tudo isso aí, pedaços da seca, mas eu pinto muito fragmentos. É muito característico da minha pintura, pintar fragmentos. Então, eu até chamo eles assim, janelas do mundo. Eu pinto um fragmento e aí cada um se encontra ali naquela tela. Então, eu não me sinto muito culpado de não ter feito nada muito temático. Mas o trabalho seu ele é tão vasto e extenso e está em tantos lugares que eu acredito que cada quadro ele tem a sua comunicação e a sua expressão, né, para chegar nas pessoas. Eu tenho uma coisa, sabe o que, André? Que eu acredito na arte universal. Eu não gosto, assim, não sou muito dado à arte regional, não. Sim. Eu acho que a arte... Ultrapassar essa fronteira, né? O coitadinho aqui do norte de Minas, essa coisa toda. Mas ela serve para ser vista em Nova York, ela serve para ser vista na Dinamarca, ela serve para ser... Então, acho que foi por aí que eu não me agarrei, assim, numa temática, nem brasileira, assim, propriamente, não. É uma mistura, né? É uma mistureba aí que... lá Sérgio Ferreira mesmo. Que bacana, cara. Não, mas você realmente tem um diferencial, né? Porque conseguir o sucesso, e não é que você busque esse sucesso, porque é uma consequência disso, através do seu trabalho, e se manter disso, porque às vezes você fala... Igual eu trouxe, por exemplo, o Haroldo Pereira aqui, que é um grande batalhador da cultura. O Haroldo, que agora está indo para o Rio de Janeiro, eu já desejo uma excelente sorte no Psil Poético Rio. O Psil Poético, ele expandiu, passou para o BH e agora está chegando no Rio de Janeiro. É um projeto que vai
Você vai ter 40 anos de psicopoética. Aí você imagina 40 anos com uma pessoa batalha. de batalha com a poesia. E hoje as pessoas lendo cada vez menos tudo. Sim, aí você vê, por exemplo, um artista plástico, um artista em todos os sentidos, bem sucedido com a sua arte, no Brasil, onde as pessoas não valorizam a arte. Então, assim, é uma coisa diferente, é um diferencial que você tem que observar e falar assim, poxa, mas podia mais pessoas também estar tendo essa oportunidade, sim. E Olha, mostrando os seus trabalhos. Eu né? fiz isso, eu tenho maior consciência. E os artistas que foram favorecidos pela minha atitude sabem do que eu estou falando. Olha, foram vários artistas aqui. Como a oportunidade surgiu para mim, nas grandes galerias, e já tem um bom tempo, aconteceu precocemente, mas pelas coisas que eu citei. Aqui tal, colecionador, depois Coca-Cola, depois não sei o quê, tarará, tá. Mas eu peguei as oportunidades e fiz elas elas reproduzirem e elas tal. E nessa ocasião, quase todos os artistas possíveis que eu pude levar comigo, eu levei. Bacana. E os artistas daqui sabem que eles, os que foram, sabem do que eu estou falando. Eu não vou ficar citando nome aqui, mas eu fiz porque eu acho que eu tenho isso na minha concepção de vida, sabe? Generosidade. Eu nunca achei que um artista fosse competir comigo. Tanto que eu dou umas oficinas de vez em quando, eu abro o jogo mesmo, com todas as minhas técnicas que às vezes eu elaborei para mim. Depois na hora eu falo, quer saber, eu vou dividir. E eu acho que nunca eu ganhei um concorrente. E outra pessoa também vai fazer do jeito dela, né? Ela vai fazer, ela não vai fazer a pegada sua, dela. Né? A mão é sua ali para fazer, exatamente, né, cara? A alma é sua. Então você ensina uma técnica ali que é uma coisa mais ali é técnica mesmo. E ali a pessoa vai imprimir a alma dela, vai imprimir uma coisa ou outra, mas eu acho que generosidade sempre. E atualmente, além desse trabalho que você vai estar fazendo musical e tudo, você tem alguma exposição planejada? Você tem algum projeto que você está querendo, vai mostrar para a gente, que pode falar para a gente aí? Posso. Sim. Eu agora, dia 15 de julho, eu fui convidado pela pousada Raiz, eles chamam Parque Raiz, qualquer coisa assim, da Cláudia Narciso. Sim. A pretensão, nosso primeiro contato é que eu fosse lá. Além da exposição, eu faria as oficinas para um pessoal que vai passar o final de semana ali ter oportunidade. Você fez naquela época no Pitágoras muito bacana. Foi, você viu? Foi demais. Foi super ali. dinâmica. Em uma semana, todo mundo saiu com 2 telas. E as oficinas, modéstia à parte, são muito legais, muito legais. Isso eu falo até mais do que a minha própria arte. E então, o meu primeiro trabalho agora, depois disso aqui, é atender o convite da Cláudia Narciso de fazer essa exposição lá no Raiz, que dizem que é um lugar maravilhoso. É o que? É um hotel? É uma pousada que tem... Fica onde? São Gonçalo? São Gonçalo do Rio Preto. Ah, sim, lá é maravilhoso, cara. É maravilhoso, né, aquilo ali. Lá é a terra do Ucho agora. O Ucho tá lá. O Ucho é um dos fundadores. É o fundador lá de São Gonçalo. Eu tô até precisando. O povo daqui todo tá indo fazer casa lá. Bacana. E eu vou lá. Eu já fiquei hospedado lá com a dona Jaci. Sim. Aí eu adorei. E agora estou indo para lá. Esse projeto, assim, eu estou querendo fazer e eu estou abraçando, porque diferente de outras exposições que eu fiz, assim, grandiosas e tal, essa não, vai ser uma exposição pequena, mas com a possibilidade de interação com as pessoas. Isso é ótimo, cara. É a exposição que eu vou estar com as pessoas. Bacana. E aí, posteriormente, a gente deve fazer oficinas, essas coisas lá, e quiçá um sonzinho. Não, isso aí não vai faltar, não. Eu estou precisando fazer essa visita lá para o Ucho, fazer a visita lá na São Gonçalo do Rio Preto. Quem sabe em julho eu dou um pulinho lá em São Gonçalo do Rio Preto, que eu estou precisando ir lá, cara. Não, e você vai... essa época é boa. Nossa, e é gelado. Gelado, é maravilhoso. Mas olha, você vai ter programas como Fondue, bom vinho, não sei. Você tá doido. Vai lá e dá cobertura para mim. Tudo de Faz uma cobertura lá. Na hora, mole para nós. Serginho, o papo é tão bom que ele vai passando e a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, cara. Mas antes de eu bater esse final com você aqui e, né, para suas despedidas finais, eu preciso falar do nosso patrocinador. E o nosso patrocinador, você falou já dele no início do programa, que é Jingle. Então é a Personal Jingle, que é a empresa especializada em produção de jingles, ou seja, é a maior empresa de produção de jingles aqui do norte de Minas, Personal Jingle. Então você quer que a sua empresa comunique, a comunicação através da música é com a Personal Jingle. Você pode acessar agora
agora aí o nosso site e produzir o jingle. Agora mesmo a Personal Jingle tá com o jingle da Expo Montes, tá com o jingle o Pax Avelar, várias empresas aí de internet, Vox Internet, Connect Internet, ou seja, uma produção muito grande da Personal Jingle. E a sua empresa também pode comunicar através da música. Então, Personal Jingle é o nosso patrocinador aqui do programa do Bico da Águia, que passa na Busque TV. A Busque TV do meu querido amigo Danilo Campos, que é uma nova proposta de TV aqui para a região do norte de Minas, onde nós temos aí os podcasts e alguns programas muito interessantes que cada vez mais ajuda, né, a região a estar desenvolvendo de uma forma, né, bacana, né? Então, jingle é com a Personal Jingle. E o Serginho é dingueiro desde o início, já falou que o início dele foi com jingle. Quem sabe a gente não faz um jingle juntos aí qualquer hora aí para estar divulgando, porque realmente é muito bacana, cara. Não, quero, topo na hora. Aliás, eu topo qualquer coisa. Nós já começamos aqui nessa conversa hoje, falamos de estamparia. Exatamente, da Arte Brooks. Mostrei a Arte Brooks pro Serginho e ele gostou. Nós estamos fazendo uns tecidos. Opa, vamos fazer aí, vai ser show de bola. Né? Serginho, muito obrigado, cara, por sua presença aqui no Bico da Águia. Foi ótimo aqui a sua participação. E eu queria que você deixasse seu recado final pra moçada. Não dá para fazer o convite pro negócio porque é amanhã, mas fazer o convite para as outras oportunidades aí. Por exemplo, meu ateliê, ele é onde que eu moro, mas eu moro numa área muito grande, quase 2.000 metros. Sim. Então, eu tenho um jardim enorme, onde estão expostas as minhas esculturas, pela casa e pelos espaços externos, todo tem obra de arte. E minha casa está aberta. Estou é uma galeria, né? É uma galeria, é um micro inhotim. Micro, não é mínimo, mas tem tudo. Então quero ir lá, hein? Quero ir lá conhecer. Claro, e aí a gente aproveita, toma uma cerveja, na hora, essas coisas mole, assim. Mole. Que um lugar daquele pede. Bom então, todo demais, mundo convidado, então. Quem se habilitar aí conhecer meu ateliê, eu vou estar lá assim, com o coração aberto. Bacana demais, cara. E mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Bico da Águia. Você pode acompanhar o Bico da Águia pela Busque TV, essa entrevista do Serginho e todas as outras dessa nossa segunda temporada. O Bico da Águia vai ficando por aqui com essa super entrevista, mas na semana que vem tem muito mais para você e grandes convidados aqui no Bico da Águia. Ó, um super beijo e até a próxima. Valeu.